até começar agradecendo, né, o Gustavo, o Camilo, o pessoal que deu a ideia até, né, de a gente fazer esse papo aí e tal. E até parabenizar também o pessoal da confraria, que realmente o negócio é legal, é importante esses grupos de estudo, assim, como eu estava falando com vocês, esses grupos de estudo, quando surge, sempre tem, às vezes, um probleminha ou outro, né, mas o mais importante é passar por cima dessas coisas para poder manter uma unidade de estudo e fazer com que as pessoas fiquem interessadas, né? Porque é difícil fazer as pessoas hoje em dia sentar para estudar, né? Então, como eu estava conversando com o Gustavo mais cedo aí, que a Rádio Vox tem um pouco esse objetivo de trazer as pessoas que estão acostumadas a uma linguagem mais rápida, mais superficial, mais menos profunda, né? Pouco profunda, pouca reflexão, uma coisa baseada na opinião, né? Eu até sempre digo que a opinião é como se fosse um produto final, né? de uma linha de produção. É a opinião. A informação é que ela é feita de informações, as informações preparadas, lapidadas para formar uma opinião, que aí depois vai formar uma ideologia, né? Mas que já fica uma coisa mais pior ainda, né? A coisa piorando. Mas o objetivo da Rádio Vox foi sempre essa questão de trazer as pessoas, até porque a ideia original era fazer uma espécie de TV online, com vídeos e coisas, mas aí também, além da facilidade que é fazer coisa no áudio, né? Também tem a questão de que o áudio puxa mais as pessoas para reflexão, para imaginação também, porque tu tá falando e não tá colocando imagem. É muito fácil, né, contar uma história e colocar vídeos, até fazer um recorte de vídeos, uma edição de vídeo. Agora no áudio é muito mais difícil fazer isso. Sim. No áudio tem ilustração, né? Aquele negócio bombardeando a visão, né? Sim, tu faz uma edição, por mais que tu faça uma edição de áudios, de sons, tu não consegue manipular demais a coisa, né? Claro que existe publicidade, propaganda, tudo com técnicas, né, no áudio, tudo, mas é diferente, né? Então por isso que a gente poderia ter feito mais, não é por uma questão até de falta de estrutura, ou talvez um pouco de não fazer, por exemplo, jingles e programinhas, coisinhas assim mais elaboradas, né? Mas essa coisa de falar com as pessoas mesmo como se estivesse conversando mesmo é muito importante, né? Mas uma coisa que eu queria até, que eu trouxe para apresentar aqui, que eu queria começar assim a delinear, né? É o negócio da mídia, o assunto da mídia, que a gente combinou mais ou menos esse assunto, da mídia na política, né? A política e do ponto de vista conservador disso aí, que aí, enfim, é que a gente pode chegar na Rádio Vox, por exemplo. Então, para tentar delimitar um pouco eu pensei assim, fazendo um sumário do que eu vou, mais ou menos do que eu vou falar aqui, só pra gente dar uma conceituação de como a gente vai como é que pode tratar a mídia, o assunto mídia, né, que é uma coisa muito abrangente, é um conjunto de fenômenos enorme, né? E aí um contexto histórico também, que eu acho que é importante, que dá para aprofundar bastante, entender bastante coisa, até porque esse grupo aqui da confraria tem essa característica de grupo de estudos, né? Que é diferente, por exemplo, do que a gente apresenta na Rádio Vox. Embora a gente tenta fazer essa transição, mas a transição não quer dizer que, né, tu vai, às vezes, mostrar um estudo lá na Rádio Vox pode ser tedioso, pode ser chato, pode ser, né? A gente não se preocupa muito com isso. Quando tem um estudo, por exemplo, vocês tiveram aqui agora o curso do Rafael de Paula, né? Ele teve uma palestra que ele fez e que ele nos cedeu, gravou, até regravou para nós, e a gente colocou lá, mas é um curso dificílimo, profundo, negócio de física e tal. Só que e a gente tem essa proposta de vez em quando fazer isso, ir aproximando, até o ponto de de repente chegar a virar uma rádio mais intelectualizada mesmo. Mas a gente sabe que não dá para fazer isso de repente. Sim. Não tem como fazer uma coisa, se fosse fazer isso ia cair numa coisa de aparência, né? Aparência de refinamento, aparência de estudo, mas não afetação, e no fundo não ia dar a profundidade que
que precisa, né? Então tem que fazer esse meio termo para poder chegar nisso. Então por isso que eu peguei um tema assim um pouco mais contexto histórico, a questão da mídia, que eu pensei aqui, por ser um grupo mais de estudo, né, que dá para fazer, pra aprofundar. Porque eu até já dei algumas explicações perto disso assim na rádio, algumas coisas assim, mas não dá para aprofundar sempre, né? E então assim, e aí depois desse contexto histórico que eu pensei, talvez dê para contar também, fazer algumas coisas de estudos de casos como a mídia trata determinados casos, por exemplo, né? Pegar a questão do aborto, a questão do ideologia de gênero, essas coisas, como é que elas são tratadas hoje, descriminalização das drogas, desarmamento, essas coisas, como é que entra isso aí, né? Mas vou tentar fazer um percurso rápido aqui de contexto histórico, as teorias e teóricos, alguns, são só alguns, claro, isso é uma visão da coisa, né? Senão fica, o cara vai fazer um tratado sobre história da comunicação, não tem como, né? Seria só uma ideia da coisa. Então, para falar de mídia, o que eu pensei assim, se a gente for dividir o que é a mídia, mídia até em latim, né? É meios, né? São os meios. E além, a mídia é um conjunto de veículos, né? As pessoas entendem assim, rádio, TV, internet, jornal, impresso, né? Essas são as mídias, né? Esses são os veículos de comunicação, né? São veículos que juntos formam o que é mídia. Mas também, além de ser veículos, também tem linguagens diferentes, né? São diferentes linguagens. Então, para não ficar uma coisa muito abrangente, eu até peguei só a questão do jornalismo, a linguagem jornalística. Dá para pegar do cinema, dá para pegar da publicidade, a propaganda, né? E do jornalismo e como é que e aí o viés que eu vou fazer é mais ou menos o viés que a gente pode dizer que seja do conservadorismo, abordagem conservadora, né? Mas claro, sem entrar na questão, sem cair numa questão meramente ideológica, né? Só porque para diferenciar da abordagem, o que é uma abordagem conservadora? Que se diferencia do abordagem revolucionária, né? Existe essa abordagem, né? Que é a voz comum hoje. Então, pensando assim, iniciando esse contexto histórico do jornalismo para chegar até algumas teorias nessa história e depois para a gente chegar em alguns casos específicos, né? Eu tenho assim uma história do jornalismo que é bem assim que é uma história, né? Eu gosto de frisar isso porque é uma história, pode contar de outras formas também. Mas tem assim que o jornalismo se diz, né? A história oficial diz que o jornalismo começou de verdade na Revolução Francesa, quando os jornais políticos, né, começaram a circular e tal. E aí os grupos começaram a ser... Aquilo começou a convencer as pessoas. Então tinha a atividade da pessoa que lia os jornais e fazia agitação, e os próprios fazedores dos jornais, que eram agitadores, né? Uma forma de agitar. E tem um livro, agora não vou me recordar o nome dele, é um livro que fala sobre o jacobinismo, que ele fala, por exemplo, que é mais importante a gente ver que não é só a Revolução Francesa, que tudo que foi feito na Revolução Francesa, todos os fatos ali que aconteceram, políticos, mesmo mudanças, a agitação toda, só poderia ter acontecido dentro de um movimento que deveria começar pelo menos 30 anos antes. Um movimento de textos, de difusão de informações, difusão de ideias políticas. Mais importante do que informação. A difusão de informação já é uma outra coisa que só depois vai surgir no jornalismo, porque começou mesmo a difusão de ideias políticas, propostas, ideias políticas, reflexão sobre a política, como deveria ser, como não deveria ser, né? Então é interessante porque a gente vê que o jornal começa com uma coisa de opinião mesmo. E aos poucos ele vai. Só que o que aconteceu ali historicamente? O jornalismo era dependente dessas ideias políticas e desses ideólogos políticos, né? Então, como dependente da ideologia das ideias políticas, ele se via numa situação, quando a pessoa topava ser só um jornalista, né, ele ficava, mas espera aí, eu dependo dessas pessoas, dependo dessas ideias, eu não tenho nenhum tipo de autonomia. Se eu pensar diferente dessas pessoas, eu vou ter que fundar um outro jornal com outra ideia, com outra opinião. E aí, assim surgiam vários jornais.
Então se pensou uma forma de desatrelar daquelas ideias políticas para dar mais liberdade mesmo, nem que fosse para surgir novas ideias políticas contrárias. Então eles começaram a fazer uma coisa que é a coisa da propaganda, de cobrar espaço. Então aí os jornalistas já não estavam mais dependentes daquelas ideias políticas daqueles ideólogos, mas dependentes de dinheiro de grupos que pagavam por espaço para fazer propaganda. Então, na verdade, essa história que eu penso assim é a história um pouco da dependência e independência do jornalismo. Ele era dependente de uma coisa e ele foi tentando ficar independente. Sim, mas ele nasce como meio de ação política. Como meio de ação política. E aí ele vai se modificando para uma tentativa de estabelecer uma independência econômica que fosse, né? Porque aí o político fundava o jornal, aquele jornal era dele, mas se tivesse anunciantes ele seria mais independente. O problema é que quando começou então a conseguir porque surgiu um modelo de negócio. Quando começou essa dependência, essa independência maior das ideias políticas, ele ficou dependente do anunciante. Porque o anunciante, ele quase sempre é vinculado a alguma ideia política, e ele, se dissesse uma ideia oposta ou qualquer coisa oposta, ele, vou cortar o anúncio. O problema que a gente vê hoje, na verdade, é muito grande. Mas foi ali que começou isso aí. Então é interessante porque é o seguinte, isso só foi um problema naquela época, e a gente pode até começar a pensar por que é um problema hoje, né? Isso só foi um problema naquela época porque a matriz do jornal era de opinião. Era um jornal que não tinha o objetivo de, como a gente conhece hoje, como a gente tem essa expectativa hoje de difusão da informação crua, objetiva. É a difusão de ideias, ou ideias, o cara pensava uma coisa, o outro pensava outra. O que é a verdade, o que é o fato, o que é... Não, isso não interessa, não interessa que um pensa uma coisa, um pensa outra. É um pouco... Talvez a gente pode até arriscar dizer que esse contexto foi o que fez com que disseminasse essa ideia de que não existe fatos, mas só interpretações, que depois o Nietzsche falou, né? No século XIX, né? Sim, limitação no discurso retórico. Exatamente, não, limitação. E aí o que acontece que vai acontecendo em seguida é que esses propagandistas, os anunciantes que faziam, começou a surgir outro problema, ficou dependendo do anunciante. Então esse problema, como é que vai resolver esse problema? Bom, de onde vem a credibilidade que o anunciante usa para vender o produto dele? Vem do jornal, né? Se o jornal tem alguma força, quanto mais credibilidade tem o jornal, mais vale o anúncio daquele jornal. Então, os jornais começaram a dizer para o anunciante, olha, nós temos que ter credibilidade. Então nós não podemos ficar... Quanto maior for a nossa credibilidade, mais você vai ganhar, o anunciante vai ganhar por estar associado a nós. Mas como é que a gente vai construir essa credibilidade? E aí é que surge uma outra questão, uma outra ideia, que é... Aí que surge a ideia da verdade. Ou seja, um jornal começa a ter os jornais começam a ter uma proposta de não oferecer mais opinião, mas oferecer fatos. Ou melhor dizendo, não oferecer propaganda, mas fatos. É só aí que surge isso, porque até então a coisa era assim, vamos fornecer opiniões para que as pessoas se orientem no mundo das ideias. Eu quero essa opinião, prefiro essa, prefiro aquela, e vão se orientar. Isso aí é mais ou menos a origem da vertente europeia do jornalismo, ainda hoje. É a origem. O jornalismo europeu está mais vinculado a artigos de opinião, porque ele tem essa origem, né? Muitos teóricos, muitos ideólogos criavam seus jornaizinhos e, né? Assim como foi aqui também, porque isso foi passado, espalhou-se pelo mundo, na verdade. Só que esse negócio de oferecer fatos, então, oferecer a verdade e tal, começa a aparecer, na verdade, na Inglaterra, porque começa a ver o problema da difamação. O cara vinha fazer propaganda da ideia política dele, ele falava uma coisa que não era verdade sobre o outro. Então como é que o outro um político, por exemplo, como é que ele ia se defender disso? Ele não poderia simplesmente retribuir o xingamento. Dizer,
porque ia ser tratado como uma opinião também. Então, vamos fazer aí uma defesa contra a difamação. E a busca pela verdade no jornal, pela imparcialidade no jornal, ela vem justamente disso. Dessa busca pela uma defesa contra a difamação. E essa é a origem começou na Inglaterra isso aí, e essa é a origem do jornalismo americano. Então, se a gente for voltando, né, resumindo de novo essa parte histórica, o jornalismo começou dependente das ideias políticas, depois dependente do anunciante, e agora ele ficou independente em termos porque ele conseguiu fazer uma separação entre opinião e fatos. Só que parece simples, né? Ficou independente, então, mas não é tão simples assim, porque o que pode ser dito como fatos pode ser propaganda, né? E aí o que acontece é que surge um novo produto no jornalismo, que é os fatos. Os fatos se tornam um produto, porque o anunciante pode pagar para ter uma propaganda ali, mas se ele pagar para um fato, é assim, o jornal está dividido entre propaganda e fatos. Então tem uma coluna para fatos, outra para opinião. Está bem clara a divisão. Os fatos são falseáveis também. Exato. Se, assim, quanto é para fazer a propaganda? A propaganda é tanto, e vai na parte de propaganda. Mas quanto é a mesma propaganda na parte dos fatos? É mais ou menos isso, né? Não é bem assim, mas resumindo é isso. Você transforma os fatos em opinião, em propaganda. Então, por isso que a discussão sobre o que é a verdade, o que é a imparcialidade, no jornalismo, ela é complicada por causa disso, né? Então, essa ideia começa a ficar... Agora, uma coisa interessante é que, assim, aquela visão lá atrás de fornecer opiniões para que as pessoas se orientassem, qual é o pressuposto dela? Porque aí agora ela começa a ficar... pode se discutir ela, né? O pressuposto dela é que o cidadão, tem um cidadão ideal aí, que é um cidadão esclarecido, que é um cidadão que participa dos cafés onde aconteciam as discussões públicas. E então as informações, as opiniões que eram escritas nos jornais eram para quem? O público-alvo era as pessoas que não tinham acesso àqueles cafés ali, mas queriam saber o que estavam discutindo ali. Então elas tinham uma forma de participar, que vem tudo daquele ideal da Revolução Francesa, da participação, toda a questão que hoje em dia ficando mais forte de novo, né? As assembleias populares, a participação do cidadão tem que deliberar tudo, tal, então tem que participar. Quanto mais participação, a cidadania era visto como progresso social. Então essas ideias eram repassadas, eram difundidas por causa desse ideal. Então esse cidadão ideal, que era esclarecido, etc., ele é o cidadão clássico, do burguês do século XVIII. Mas isso serviu de paradigma lá para o início do jornalismo, mas foi mantido. Só que esse cidadão não é sempre o alvo, não é sempre a pessoa que lê, não é sempre... Então começa a haver distorções, começa a haver problemas, né? E aí já acho que pode dizer que no final do século XIX começa a surgir uma espécie de desilusão disso aí, claro, porque o sujeito não é mais o mesmo. O sujeito que foi para quem foi feito o jornalismo, ele não é mais assim. As pessoas não entendem muito bem o que elas leem, elas pegam alguma opinião, distorcem e transformam em uma outra coisa e não entendem nada e tal. E aí começa a existir a desilusão, e a desilusão vem pela forma de uma reflexão pessimista da massa. Aí surge a ideia de meios de comunicação de massa, que a massa é um horror, né? É vista como uma coisa assim que destrói tudo, né? Aí tem o Gustave Le Bon, que é muito conhecido, um dos primeiros que começa a estudar sobre a opinião pública e de onde vêm as opiniões e as crenças das pessoas, né? Tem um livro importante, As Opiniões e as Crenças, que ele traça assim de onde vem. Historicamente vem dos livros, aí começa as revistas especiais, os jornais, os panfletos, tudo esse negócio é de onde são transmitidas as crenças e da comunicação interpessoal, que isso é uma coisa que ainda não se tinha em mente. As pessoas se orientam pelos jornais, mas elas conversam entre si, e nisso aí existe uma mudança das mensagens, né? Então
começou esse pensamento. Aí, só para dar um salto para o século XX rapidamente, que tem a ver com o Gustave Le Bon, é um escritor um jornalista que eu até comento bastante sobre ele na rádio, sempre falo dele, porque ele tem coisa muito importante e é muito lido hoje no jornalismo. É o Walter Lippmann. O Walter Lippmann, ele, no livro Opinião Pública, escrito em 1922, ele diz a frase exatamente assim, que para as coisas serem melhores, né, ele acha que as opiniões precisam ser organizadas para a imprensa e não pela imprensa. As opiniões. Já existia, claro, no século XX já existia a questão dos fatos, mas ele não se refere aos fatos, ele fala nas opiniões. As opiniões devem ser organizadas para a imprensa. Quer dizer, não é só a massa que não é capaz, a imprensa também não é capaz. Então precisa de uma esfera superior para dizer o que é para pensar, porque a imprensa não tem condições. Então isso aí é importante, porque voltando ao século XIX, começa a surgir aí grupos, a sociedade fabiana, né? Os socialistas fabianos começam aí. E eles têm essa utopia, né? Esse negócio do esclarecimento, né? Que tem aquele cidadão esclarecido, o cidadão, né? O cidadão que vai fazer, que vai deliberar, que vai controlar. Cidadão ideal. O cidadão ideal. Nunca se concretiza, por exemplo. Nunca se concretiza, porque não tem como, né? Sempre vai haver distorção e sempre a difusão de mensagens, de opiniões, de ideias, ela nunca é perfeita, assim, margem para milhares de interpretações. E os próprios jornalistas aí acabam entrando nesse modelo perfeito, eles também não são perfeitos, também não são ideais. Né? Quem são esses cidadãos ideais? Exatamente, aí o jornalista também é um cidadão. Exato. Será que esse papel de deliberação que todo cidadão deve cumprir, né? O jornalista também tem que cumprir, mas como é que se ele cumprir isso? Ele, né, o que a gente tem hoje é isso, né? O jornalista pensa, não, eu sou cidadão, eu posso pegar uma matéria sobre o assunto e distorcer conforme minhas ideias. Eu sou um cidadão, né? Só que ele é um cidadão que está com um poder nas mãos que é muito maior do que os outros cidadãos. Ele pode mudar a cabeça do cidadão sem ele perceber, sem o cidadão perceber. Exatamente. Os outros, de milhares de cidadãos ao mesmo tempo. Então tem esse outro problema. Se tiver uma arma nas mãos, vou fazer o que a gente É como ter uma arma na mão. Tu vê como é que é a consequência do negócio, né? Que eles começam idealizando o leitor, né? O leitor ideal, existe por toda parte. E aí, como eles veem que isso não se concretiza, eles terminam no cinismo, né? Já que ninguém está buscando a verdade, então qualquer opinião que eu meter, claro, tá certo? Claro. Vai ser seguido, o que importa é vencer o debate de opiniões. Isso é uma coisa importante, até porque aí a gente pode entrar na questão das teorias, né? Porque começa essa ideia do perspectivismo, né? Só existem perspectivas e não existem fatos, não existe realidade, não existe verdade, só perspectivas diferentes, né? Então, aí não está muito errado. Só que se você tirar daí uma conclusão de que a realidade não existe, e foi a conclusão que tiraram, a realidade não existe, né? Aí fica um problema, porque, assim, se as diferentes perspectivas, a fato das diferentes perspectivas em relação ao fato não dão conta da realidade, e por isso a realidade não existe, como não existe? Então como é que se explica a diferença entre uma perspectiva e outra? Que é a diferença entre a perspectiva e o objeto, né? Então não tem sentido. Pelo menos não tem sentido dizer que a realidade não existe. Uma coisa é dizer que a verdade é difícil de chegar. Claro. Tudo bem, agora dizer que é impossível que ela exista, né? Entre uma coisa e outra, é uma diferença, é um salto que eles dão da reflexão epistemológica para a ontológica, né? Esse é o maior erro que a gente vê hoje na universidade, que até tem muitos professores, muitos acadêmicos tentando resolver isso, assim, tentando esclarecer isso, mas essa confusão entre epistemológico e ontológico não acontece na esfera da racional. Ela acaba acontecendo em outra esfera, às vezes psicológica. Né? A pessoa renuncia à realidade porque ela vê que tudo pode ser visto de alguma forma, de forma diferente, aí ela começa a dizer isso e no fundo ela escolheu uma perspectiva só. Acaba sendo pior, a pessoa se limita. Né? O contexto deles é pior ainda, porque nem chega a ser científico, é jornalístico.
É como se o mundo jornalístico é que fosse o verdadeiro mundo. Já que o mundo jornalístico só tem opinião, nada importa. Né? Exato. Então é óbvio que o mundo é. E isso aí tem uma coisa muito interessante, porque quando aí a gente pode até passar para a questão das teorias, mas entrando, por exemplo, o mestrado de jornalismo em Florianópolis que eu fiz lá é um dos único, eu acho, mestrado em jornalismo, porque os outros são mestrado em comunicação. Quem é jornalista faz mestrado em comunicação ou em outra área, mas mestrado em jornalismo só tem aquele. Então aí existe ali dentro uma discussão de tentar transformar uma proposta, tentar transformar o jornalismo em uma ciência. Essa é uma outra discussão, claro, né? Não é o caso aqui, mas é um negócio que eu não sei, né, se é o caso, mas se a gente for analisar o objeto dessa ciência, tudo, né, ela se pode até fazer uma ciência. O problema é que para fazer isso, o meio que está sendo utilizado lá, se eu tenho certeza que está sendo feito aqui, embora nem todos sejam a favor, é uma discussão, mas é apartar o jornalismo da comunicação social, como se ele fosse uma área por si mesmo. Só que é absurdo isso, porque quando você pega uma teoria da comunicação, que se chama a disciplina de teoria da comunicação, e os livros de teoria da comunicação, que são vários, começa a ver tudo que tenta abranger ali, sem aquilo ali não entende o que é o jornalismo. Pega só a teoria do jornalismo, não se entende, ele fica tentando descobrir, parece que ele está tentando descobrir quem é o jornalista, o papel dele no grupo, a sociologia do jornalismo. E não a busca da verdade, ou pelo menos a multiplicidade de linguagens, como que isso afeta, e mais importante ainda, os efeitos do trabalho jornalístico nas pessoas. Porque o efeito do jornalismo é uma coisa que é muito fácil as pessoas deixar de lado, esquecer um pouco. Mas o efeito é muito importante, porque tanto que grande parte da teoria do jornalismo, da teoria da comunicação, durante o século XX, foi um foco nos efeitos. Começou a primeira escola de jornalismo, o primeiro pensamento dentro da comunicação foi uma escola mais, eles chamam os funcionalistas. Né? Todas as áreas têm os funcionalistas. Na área do direito, existem os funcionalistas, são aqueles que pensam naquela atividade, naquela profissão, de uma forma a desempenhar uma função. Né? Qual é a função social do jornalismo? Então aí, naquela época, década de 20, 30, a função era civilizadora, moralizadora, pedagógica um pouco, de certa forma até saudável em relação, né, ao que acabou se tornando. E depois, com aquela escola estruturalista, o jornalismo se tornou uma coisa mais... Não, vamos deixar de lado os objetivos funcionais do jornalismo, os efeitos, e vamos pensar nos efeitos, pensar como uma coisa assim mais ou menos como a antropologia faz, assim, descritivo. Vamos descrever toda a cadeia de informação, toda a cadeia né? Foi importante esse movimento também porque eles conseguiram fazer um monte de descobertas, por exemplo, a teoria matemática do jornalismo, que fez toda uma estrutura, por exemplo, do emissor, da mensagem, meio, toda receptor, toda essa cadeia assim, que deu origem a um monte de estudos interessantes. Só que hoje em dia a parte mais de esquerda do jornalismo, do estudo do jornalismo, da comunicação, a parte mais esquerdista, você pode dizer assim, quase todos. Eles se dizem estruturalistas. Quer dizer, nós não estamos preocupados em transformar, em moralizar, porque o funcionalismo antigo era moralizador. E esse moralizador para eles hoje soa como uma coisa assim, aquele moralismo, né, antigo, né? Então, que é civilizador, entre aspas. O que é civilização? Eles perguntam, né? Que busca a verdade, o que é verdade. Então, o estruturalismo parece uma coisa mais interessante, porque eles ficam ali naquelas descrições e no fundo, e o que eles fazem com essas descrições? Eles desconstroem as coisas, desconstroem os valores, desconstroem tudo. Então, o que acontece na verdade é que não é que o estruturalismo não é funcionalista. Ele é funcionalista, só que ele é funcionalista diferente, né? E aí, eu posso já entrar um pouco na questão da minha dissertação, mestrado, que eu estava falando para o Gustavo, que depois que eu terminei ela é que eu descobri que tem uma coisa interessante ali que dá para a gente aprender
Porque, no fundo, claro, o objetivo de uma tese, uma dissertação, é conseguir o canudo, não é outro. Porque eu estava ali, eu tenho que entender o que eles estão dizendo para eu poder dizer, eles entenderem e me aprovarem. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem sempre uma busca para tentar descobrir a verdade também, né? E, graças a Deus, eu consegui conciliar as duas coisas. Porque uma coisa interessante é essa discussão entre funcionalista, né, e o estruturalismo, assim, descritivo da realidade. Eu estou falando um pouco no ponto de vista epistemológico, não jornalístico. É mais assim de como vê o jornalismo, não de como o jornalismo vê a realidade para descrever, para noticiar, por exemplo. Mais atrás, mais num ponto de vista científico, entre aspas, da comunicação, né? Como entender a comunicação, os efeitos, a estrutura toda e tal. E aí o que acontece com o funcionalismo é que uma das coisas que eu estudei para dissertação, uma das coisas que eu peguei assim, mais a fundo foi o jornalismo ambiental, que foi um dos objetos de estudo do meu trabalho. E o jornalismo ambiental não tem como dizer que ele não é extremamente funcionalista. Ele quer transformar a sociedade, ele quer conscientizar as pessoas. Então não tem ali nenhuma perspectiva de vamos descrever a realidade, não. É construir a realidade, é construir a realidade na cabeça das pessoas. Por quê? Porque existe uma discussão, até um escritor, dois escritores que são da administração, o Berger e Luckmann, que fala da construção como é que é a realidade, a construção social da realidade, ou construção da realidade social. Aí entra uma discussão assim, é interessante. O jornalismo, a comunicação, ela constrói a realidade. Ela constrói a realidade social ou ela constrói socialmente a realidade? Tem essas perguntas. Mas aí, o que acontece com o jornalismo ambiental é que ele simplesmente constrói a realidade social, ele tenta construir a realidade social, né? O pensamento de como... Não é mais aquele negócio de que a realidade não existe, não tem mais essa coisa, até porque se não existisse, não existiriam os problemas ambientais. Então eles não são relativistas nesse ponto, mas eles são do ponto de vista de que eles têm uma função importante de construir a realidade. Eles constroem a realidade. Construir a realidade na cabeça é a conscientização. Isso é conscientização. E então, assim, aí através do estudo dentro do jornalismo ambiental eu vi que voltou essa função, porque o jornalismo ambiental ele é só uma caricatura de uma coisa que o jornalismo inteiro que é transformador. É transformação. É o que eu tenho dito há algum tempo ali na Rádio Vox, que é uma coisa óbvia que todo mundo sabia. Eu descobri, mas todo mundo já sabia, quando no meio acadêmico, para eles era óbvio, mas para mim foi importante descobrir e mostrar e provar para mim mesmo. Não, é isso aqui mesmo. O jornalismo, que é a conclusão de que o jornalismo deixou de ser informativo para ser transformador. Ele renunciou a essa função informativa e abraçou, contudo, a função transformadora. Então, por isso que é estranho e não tem tanto sentido a gente exigir informação do jornalismo. Quando falta informação, a mídia não está dizendo, mas não é mais a função dela. Mudou a função, mudou de forma imperceptível, mudou historicamente, ela foi mudando através de uma infiltração de vários agentes sociais, grupos que foram interessados, todos baseados naquela coisa lá atrás que disse o Walter Lippmann, que as opiniões precisam ser organizadas para a mídia e não pela mídia. E aí surgem iniciativas como que a gente fala sempre na Rádio Vox, que é o Project Syndicate, né? Que é um site criado, financiado pela Open Society, do George Soros, que congrega todas as opiniões de vários colunistas no mundo, e todas as opiniões do que saem dos jornais são, na verdade, vindas de lá. É uma agência de opinião, assim como tem a agência de notícias, que é a Reuters, né? A AP, a Associated Press, que eles fazem notícias cruas ali, grandes, textos grandes, e a função deles é abastecer os jornais para eles pegam aquelas informações, não o texto como eles pegam as informações e escrevem textos como eles querem. Então, quer dizer, a informação é cedida pelas agências. Isso já é uma espécie de monopólio, né? Que, quando um jornal falta informação, ele tem nas agências sempre. E agora tem então o Project Syndicate, que faz a mesma coisa na opinião. Como é que nós vamos fazer o editorial? Folha de São Paulo, vamos fazer o editorial para amanhã, como é que vai ser? Dá uma olhada nos Project Syndicate, como é que tá os artigos lá. Aí vem o artigo do Tony Blair,
o artigo do John Kerry, do Peter Singer, aquele que gosta dos animais. Só gente fina, hein? Só gente fina. Então, tem artigo do Jorge Soros também, às vezes ele escreve. Nos brasileiros tem o Fernando Henrique Cardoso, Antônio Patriota, que é das Relações Exteriores. Então, é o pessoal que faz a opinião. Né? E não sai disso. Não tem como sair disso. Né? Não tem como, porque se tu disser uma outra coisa, as pessoas não vão entender, porque isso é uma função da opinião, uma função dessa ideia pensada pelo Lippmann. Não é só uma coisa tão maligna, assim, para pensar, ela tem um fundo de assim, uma coisa interessante que acontece. Precisa existir uma rede de informação, uma rede de opiniões, de linguagem, a mesma linguagem. Fica mais fácil as pessoas entenderem. Claro. Então o que acontece é assim, o Project Syndicate ou qualquer formador de opinião lança uma opinião. Uma coisa, a sociedade está indo para esse caminho e ela vai, a tendência é isso, a tendência. Esse negócio de tendência é muito importante. Agora a tendência, é tal. A tendência é privatização, etc, etc. Um tipo de coisa, tendência econômica, né? Tem muito disso econômico no Project Syndicate. E aí ele dá a tendência. Os jornais vão repercutir aquilo de alguma forma, pegam um aspecto só, alguma coisa assim, mas o mais importante é que aquela opinião vai servir de critério de seleção de fatos. E é assim que ela entra nos fatos, na parte objetiva do jornal, entre aspas, né? Parte da imparcialidade. O cara fala, um fato. Não, é um fato, isso aqui é um fato real, aconteceu. O jornal publicou, é um fato real. Mas o viés, porque o critério de seleção daquele fato, aconteceram outras coisas também. Aconteceram milhares de coisas, né? Uma coisa que ninguém para pensar às vezes é que o jornal é publicado todo dia, o jornal é diário, e tem um monte de fatos ali selecionados, né? Mas, primeiro, não aconteceu só aquilo, e às vezes não aconteceu nem aquilo. Ou, por exemplo, não tinha notícias suficientes para preencher o jornal. Por que tem que preencher o jornal? Porque tem anunciantes. Então ele tem que preencher o jornal. Então ele busca fatos de outras formas, né? Não é invenção de fatos, é uma seleção especial, porque fatos tem, né, para buscar. Então esse é o critério de... Agora, uma outra coisa que eu descobri também, que eu utilizei como uma espécie de... Até a teoria que orientou um pouco o meu trabalho no mestrado, que eu sempre falo disso, é a teoria do agendamento, né? Agenda 7, né, chama. Que, explicando de forma simples, ela é uma teoria que dá conta assim, da transmissão de prioridades. Você tem uma prioridade, aí alguém te transmite uma prioridade, outra passa a ser a tua prioridade. E aí, mas essa transferência acontece entre a agenda pública, que é um conjunto de prioridades, a agenda midiática, que é outro conjunto de prioridades, e a agenda política ou governamental, que é, na verdade, a prioridade dos governos, que é a soma das prioridades políticas, das agendas políticas, né? Os vários interesses. Existe o ecológico, existe o socialista, existe vários, né, ruralistas, por exemplo, né? Existem várias agendas assim, que ficam ali tentando fazer a sua vontade ser considerada. E do mesmo jeito, mas não são só prioridades no sentido de interesse, são prioridades às vezes no sentido de necessidade também. Então, a gente precisa de tal coisa. No caso da agenda midiática, ela é mais necessidade ainda, porque o jornalista ele tem que, como eu estava falando, ele tem que publicar um jornal todo dia. Então ele tem que ter fatos todo dia. Então ele tem uma demanda grande por fatos. Então essa é a agenda dele, ele precisa de fatos. E a agenda pública, são três, né? A agenda pública ela é o conjunto de prioridades do público, mas virtualmente. O que o público quer, mas virtualmente. Futebol. Aí existe uma outra discussão, que é a questão do interesse público e interesse do público, né? O público quer festa, futebol, mas o interesse público... Exatamente. Agora, o interesse público, esse é o interesse do público. O interesse público, ele é uma abstração, porque ele é uma coisa meio ideal. O interesse público é saúde, educação, saneamento básico. Isso que não sabe o que é isso.
Claro, por isso que é uma abstração. Supõe-se que querem isso, né? Tudo bem? Marcos, fazer. Amigo do Renan. Estão no meio da metade depois. Marcos, fazer. Então essa prioridade, esse conjunto de prioridades é importante porque se o jornalismo ele faz uma reflexão sobre isso, que é sempre uma abstração, no fundo é sempre uma abstração, é sempre o ideal, como a gente falou no início lá, né? Aquele cidadão ideal, né? lá atrás, que é o burguês do século XVIII, cidadão ideal, leitor do jornal, ele está sempre por trás desse negócio. Isso é uma grande crítica, aliás, uma reflexão que se faz muito sobre a questão da esfera pública, né? A esfera pública é formada disso, de cidadãos ideais. Não é o cidadão ideal do Aristóteles. Diferente. Não é, mas tem a ver, porque tem a ver, claro, talvez distorcidamente, eu não saberia fazer essa relação, mas, por exemplo, quem acusa isso aí, quem fala disso, a questão do cidadão ideal da esfera pública, o conceito de esfera pública é do Habermas, né? É mais moderno. A influência do Habermas é enorme, né? Não, seria uma coisa assim, mas é interessante porque ele coloca isso como uma espécie de lugar, né? A esfera pública, que é mais ou menos semelhante ao que eu falei da agenda pública. A esfera pública é o lugar, a agenda pública é o conjunto de prioridades, né? Então, assim, pensando, só para a gente entender a estrutura da teoria do agendamento, que é uma das teorias, né, do jornalismo, e eu vou explicar a teoria do agendamento, mais ou menos, assim, só para ter uma ideia do funcionamento, e da espiral do silêncio, que se fala muito também, como que relaciona uma coisa com a outra. A teoria do agendamento, então, é assim, é agenda pública, agenda midiática e agenda governamental. São um conjunto de três conjuntos de prioridades. E a transmissão de uma para outra que é o que estuda a teoria do agendamento. Por exemplo, o governo tem uma prioridade, ele quer eleger no final do ano. Então, o que ele faz? Ele cria uma demanda pública para que o público exija isso dele, né? Isso é que a esfera pública é isso. O governo precisa fazer certas coisas porque ele recebe essa demanda das agendas políticas, né? Os vários grupos de pressão política que estão aí por trás dele, nós queremos isso, outros querem aquilo, outros querem outra coisa. Então ele tem, e também tem aquela coisa que é do governo, que é para se manter no governo. Hoje a gente está vendo bem isso, né? As manifestações no Brasil aí é o quê? Pressão de agendas políticas. Enquanto que, por que algumas são contra o governo, contra o PT, né? Algumas manifestações, e outras são a favor? Porque algumas estão defendendo o interesse da agenda governamental, que é basicamente permanecer no poder, né? Toda a agenda governamental, o primeiro item, o mais importante é esse, permanecer no poder. Mas ele tem que lidar com essas agendas políticas que se comprometeu. Então, o que ele faz para se manter no poder? Uma das estratégias é tentar atribuir à esfera pública isso. É a esfera pública, a agenda pública. Isso, tudo que a gente quer fazer são itens da agenda pública. Não é nós que queremos, é o público que quer, né? Como é que ele faz isso? Colocando isso na agenda midiática que está no meio. Essa agenda midiática, ela tem as prioridades dela, que é notícias todo dia, porque todo dia tem que sair um jornal. Então, o que o governo faz? Abastece de notícias. Vocês querem notícias? Nós temos, né? E claro que aí passa por uma série de filtros, como eu estava falando da questão do Project Syndicate, esses órgãos e entidades que no fundo às vezes estão por trás de grupos políticos, né? E ele vai criando essas prioridades para construir mais ou menos uma hegemonia de pensamento. Então, o que acontece com a midiática, a agenda midiática, o interesse dela é ter notícias, ela precisa de critérios para... Nem sempre é fatos a demanda, às vezes é critérios. Como é que a gente vai escolher esses fatos? O governo, as agendas políticas, fornece tudo isso. Como é que fornecem isso? Aí é uma coisa que aconteceu mais contemporaneamente, começou a ser estudada há menos tempo, são as relações públicas, assessorias de imprensa,
geralmente no jornalismo se dá muito pouca importância para esse pessoal. Mas eu acho que é muito importante, porque eu já trabalhei em assessoria de imprensa e é uma coisa que dá para fazer. Realmente, assim, dá para influenciar o jornal facilmente, porque o jornal ele não está ali. O jornalista, pessoalmente, ele tem as opções ideológicas dele e tal, mas a máquina do jornal, do jornalismo, a máquina tem que ter notícia todo dia. É uma correria muito grande, nem sempre dá para ele parar e colocar o viés dele ali. Então, como é muito correria, ele recebe muita coisa pronta das assessorias de imprensa, fica fácil. Quer dizer, contar com a própria limitação dele e com a agenda dele, que ele quer notícias, quer fatos e tal. Por isso que eu te ia perguntar, não sei se chegou a tocar nesse assunto ainda, nessa agência de opinião, como é que a Folha decide que ela vai recorrer a determinada agência de opinião? Tem uma ligação ideológica ou muitas vezes é meramente por questões financeiras, publicitárias? Eu acho, aí é assim, existem alguns jornais que já têm a vinculação óbvia, né? Claro. Mas, no geral, é uma questão de conveniência, só que tem aquela coisa também, assim, por exemplo, os jornalistas tem o carreirismo, né? Não, tem o carreirismo do jornalista e tem o carreirismo dos jornais também. Eles querem estar dentro da opinião pública global, mundial. E o Project Syndicate, que são as agências de notícias e de opinião, né, tanto de notícia quanto de opinião, elas promovem um pouco isso. É aquele negócio assim, use as nossas opiniões e as nossas notícias que você vai estar fazendo parte do negócio. Você tem que saber, assim, todo mundo sempre busca, aí dá pra gente entrar na teoria do espiral do silêncio também. Porque existe uma condição, que é a condição da teoria do agendamento e da espiral do silêncio, que é uma coisa que está no ser humano, que é a necessidade de orientação. Você precisa se orientar. Orientar é o quê? Tem as informações que são necessárias para você viver. Mas viver é muito amplo isso, né? É para determinada coisa, para profissão, para não sei o quê. Então, você tem que fazer um critério de seleção dessas necessidades. Você tem essa orientação que você precisa. Existe uma delas que é a orientação social, né? Como é que eu vou estar dentro que grupo eu pertenço? E o mais importante, qual a prioridade desse grupo? O que está se dizendo de último? Né? Tem essa necessidade de saber a última novidade e tal. A última fofoca do meio acadêmico é muito comum. Tem que estar lendo os papers, lendo os artigos, porque tem que saber o que está sendo dito, que são as últimas pesquisas, isso aí existe em todo mundo, saber a última que está sendo dito. É uma necessidade de novidade, né? Que abastece também o próprio jornalismo, o público do jornalismo. Então o jornal quer isso aí, ele quer estar dentro de uma patota de informação, claro que isso eu estou falando assim, mais um contexto psicológico, né? Porque a gente pode também ver que tem comprometimentos muito maiores, muito mais profundos, comprometimento não só ideológico, mas financeiro, econômico, né? Histórico às vezes, faz parte de um grupo que historicamente está ligado a isso. O cara pode pensar diferente, mas a ação dele vai ser aquela ali, automática, dentro do esquema. O professor Olavo Carvalho falou recentemente sobre a questão do comprometimento ideológico. Não interessa o que a pessoa pensa, qual é a ideologia dele. Importa quais são os grupos que ele está oficialmente, formalmente comprometido, porque é o que ele vai fazer. Qual é o pensamento profundo? Isso é muito difícil saber. O cara pode estar... ser de coração uma coisa, socialista de coração, pode ser conservador de coração, ou moralmente, culturalmente conservador e politicamente socialista, ou ao contrário. Sim, na análise da ação completa isso pouco importa, no fim das contas. Importa o esquema no qual ele tem inserido e o que ele faz. Né? O que ele faz, o efeito que ele faz. O efeito que ele faz. E aí, essa necessidade de orientação aí entra na questão da espiral do silêncio, porque a espiral do silêncio, a necessidade de orientação é a condição para que aconteça. Muita gente fala de espiral do silêncio como se fosse um silenciamento geral, ocultamento de informações. Não é isso. A espiral do silêncio, ela acaba dando isso é um dos efeitos dela. Mas a espiral do silêncio é, na verdade, assim, as pessoas, por causa da necessidade de orientação, elas tentam entender qual é o clima geral de opinião. E elas tentam se adaptar a ele. Aí as opiniões verdadeiras delas ficam ocultas. Aí isso gera uma espiral do silêncio. Ela fica oculta porque você está procurando se orientar através das opiniões gerais. O que está sendo dito. A coisa mais clássica de espiral do silêncio é a pesquisa eleitoral, né? Tal candidato está ganhando. Então vou votar nele, porque está todo mundo votando nele.
Né? A galera nem sabe. Ou as pesquisas do IPEA, né, que surgiu. Qual é o objetivo de uma pesquisa de opinião? É dizer pra você o que você está pensando. Exato. Tu tá pensando isso. Não é que ele tá dizendo que eu tô pensando, a maioria tá dizendo que a maioria tá pensando. Só que por extensão eu penso assim, bom, eu devo fazer parte da maioria, se eu não faço, eu tenho que fazer, eu quero fazer. Às vezes a pessoa nem racionaliza isso, né? É uma coisa automática. Ela já encara aquela opinião como uma opinião normal. Não, essa é a mais normal, o resto é exceção. É engraçado uma coisa, do cara pensar uma coisa e fazer outra, né? Até pouco tempo eu estava lá numa escola aqui em Porto Alegre, uma escola grande, assim. E aí faz um pouco assim no Brasil, os brancos, negros, os europeus, indígenas e tal. E aí, isso aqui é muita questão racial, o Brasil é muito misturado, aí dados do IBGE são brancos, né? E o pessoal tem um trabalho sobre isso daí. Tem muita crítica sobre a discriminação contra os negros. Não é uma coisa que eu estava colocando em pauta, assim. Inclusive até que eu acho exagerado, assim, essa coisa politicamente correto. Então, no final do nós estamos fazendo teatro, vídeo, com pessoas assim que discriminavam os negros, e depois no final das contas todo mundo estava bem. Então, todo mundo depois ser politicamente, assim, como é que é, concordante, sabe? Sim. Com a questão das minorias, mas claro. não é isso que eu pretendia, entendeu? Eu só queria dar uma realidade no Brasil. O Brasil é assim da população. A mistura é essa, que são os pardos, sabe? Eu coloquei isso para botar de trabalho e saiu uma coisa totalmente diferente do que eu esperava. Isso aí é interessantíssimo, porque tu vê que é aquela coisa assim, a mensagem e o efeito dela. Eu reforcei a ideia da identidade racial. Acabei reforçando isso. E saiu não era o que eu esperava. Assim. É porque as pessoas já estão com tem uma outra conjunto de informações, critérios ali, que estão silenciosos ali, né? Que é assim, como eu vou parecer mais bonzinho, mais legal. Exatamente. Aí eu tenho que ir para um lado. Assim. Não, isso aí é tradicional. Aceitação social. Tem um livro muito. Eu já falei várias vezes. Ainda mais pessoa que é adolescente. Aí é a matriz da vida dele ali, é aquilo ali, né? É a aceitação, não tem nem como cobrar diferente. Camada 4. Camada 4, exatamente. Uma coisa que, até isso é uma questão que eu teria para perguntar para o professor Olavo de Carvalho, né? A camada 4 coincide, eu acho que a resposta até não é tão difícil assim, coincide com um caráter social que existe naquele livro A Multidão Solitária, né? Que é o caráter alter-dirigido, a pessoa que é dirigida pelo entorno. Ela se dirige ela se autodirige, né? Digamos assim, dirige o seu pensamento, suas ações, as suas preferências por aquilo que está no entorno. Sempre. É A Multidão Solitária, do David Reisman. Ele recomenda esse livro lá. Esse livro é maravilhoso. Ele fala assim, são 3 caráteres, é o tradicional, né? Traditio dirigido, ele chama, o introdirigido e o alterdirigido. Mas eles estão, no livro dele, estão bem delimitados historicamente. Historicamente e também por uma outra condição que ele coloca, que é populacional. População ascendente, população estabilizada, outra descendente, é que gera esses 3 caráteres. Mas não sei até que ponto. Agora, é interessante porque esse caráter é perfeitamente coincidente com a 4ª camada. Eu perguntaria para ele, se o professor Olavo se coincide ou não, e se não é possível que, então, essa condição deixe todo mundo na camada 4, essa condição histórica, né? Só que a resposta talvez seja até meio óbvia, né? Porque é óbvio que se a camada 4, a pessoa é sugestionada pelo entorno, o entorno é o quê? É essa condição que gera aquele caráter alter-dirigido. Então, naturalmente, a pessoa porque uma pessoa que é camada 5, sei lá, já transcendeu um pouco, ela já, por mais que todo mundo seja alter-dirigido, todo mundo se julgue pelos outros, ele vai transcender aquilo, né? Vai tentar transcender aquilo. Ele cresceu o diretor. Ele já atendeu aquela demanda, né? Ou atendeu ou não atendeu, mas aí chegou um ponto que não é mais importante e passou para outro. Mas a gente vê como é importante esse negócio das camadas e do caráter social do David Reisman para entender os efeitos que tem a mídia, as mensagens da mídia em cada pessoa. Porque para uns a mensagem da mídia é só uma visão da coisa, é só uma informação segundo muita coisa. Para outros é a última palavra, é um modo de se orientar no mundo, porque ela está buscando uma orientação, não é só uma orientação no sentido assim, o que eu preciso saber para agir no mundo, não, é o que eu preciso saber sobre o que as pessoas pensam para eu me orientar no mundo, porque a orientação está nos outros, né? Então não precisa, isso
é assim, a coisa mais, né, hoje em dia a gente vê muito claro isso, mais evidente. Então, essa é uma das formas de a gente colocar essa coisa, né, a questão da orientação pelo outro, né. Aquela opinião do coletivismo do Gustavo Corsão que falou nesses dias, né? Sim. Que ele exatamente, aquilo ali é uma coisa que cada vez mais tem percebido, assim, né? A gente vê em torno, assim, que é um coletivismo que corrói mesmo. Ele destrói tudo e é uma coisa que cria uma situação assim insustentável até para outras pessoas, né? Para todo mundo, assim, que... Mas então, assim, resumindo essa parte da mídia, dos efeitos, né, que eu acho que é importante, a coisa mais, a conclusão maior que eu faço questão de repetir sempre é que o jornalismo, partindo do princípio que eu escolhi só o jornalismo, eu escolhi o jornalismo para falar da mídia, né, porque pode falar de outras mídias, né, mas o jornalismo, ele mudou a função dele de uma função informativa para transformadora. E por isso não faz sentido nem exigir informação, né? Falta de informação. Só se exigisse, o jornalismo seria incompetente se ele estivesse faltando transformação, faltando, né, persuasão, está faltando conscientização, aí sim. Tanto que o trabalho que eu fiz no mestrado, uma das coisas que eu tentei analisar foi a função do jornalismo. Por quê? Porque no jornalismo ambiental, que foi o que eu usei como matriz, tinha três funções. Existem três funções: a função informativa, a função política e a função pedagógica. Então dá para ver que ela vai caminhando para menos transformadora até mais transformadora, né? Menos intrusiva. Exato. E aí eu peguei um período assim, de 2007, os 6 primeiros meses de 2007, e eu fui percebendo essas funções. Quando eu falei para o orientador que eu ia usar essas funções, ele falou: isso vai ser importante, isso vai ser muito interessante, porque a gente precisa saber disso. Quer dizer, se o jornalismo ambiental estava sendo mais informativo, mais político ou mais pedagógico. Para ele seria ótimo descobrir, ele ficaria feliz de descobrir que foi mais pedagógico, né? Porque o jornalismo, porque quem inventou essas três funções, é interessante explicar, foi o Wilson da Costa Bueno, que é um dos principais teóricos do jornalismo ambiental. E como eu falei antes, que falou a questão da diferença entre uma abordagem funcionalista e uma abordagem mais diferente, estruturalista, descritiva, o jornalismo ambiental é funcionalista mesmo. Ele tem essa coisa da função. E aí ele pensa essas três funções, é óbvio que é preferível a pedagógica. Pedagógica, até a política é boa, mas eles veem ainda a política como uma coisa, não, pode ser um aproveitamento de ideologias políticas, de direito, né? Terrível para eles é a abordagem de direito. Pode ser isso, pode ser aquilo, mas importante mesmo é a pedagógica. É a raiz, né? Mas claro que eles consideram importante a informativa. Mas é interessante foi perceber, né, no trabalho que existe um percurso, até eu ia trazer, mas eu acabei não conseguindo trazer. Tem um gráfico de como se comportou no tempo as três tendências. Obviamente que a coisa começou como informativa e ela foi indo para a política até a pedagógica ficou no topo, porque chegou nos meses de julho e junho, que estava casualmente interessante, porque o assunto era o aquecimento global, e julho e junho já estava mais frio, né? É uma questão de faltava informação mesmo. Então foi para a parte pedagógica, mas foi perfeito o caminho que eles fizeram. Começaram com a informativa, dizer, aqui está o relatório do IPCC, o mundo vai acabar, vai esquentar, o oceano vai subir 3 metros, vai ser ondas de tsunamis, não sei o que. Essas são as informações, tá? E agora o que nós vamos fazer? Aí entra a função política. Os governos têm que se dar conta, têm que se mexer, porque não pode ser assim. Pressão política, e global, internacional, né? Tu viu essa sequência perfeita? Eu vi nas matérias. Tem matérias que são puramente informativas no início, sabe? Assim, o relatório está aqui, ele diz isso. Fica aquele silêncio enquanto o que é fazer, fica assim. Joga. Em seguida, político. Porque os governos, porque não sei o quê. E a última em junho e julho teve um caderno especial chamado, porque o Diário Catarinense, Descer Escola. Mais pedagógico que isso impossível. Sim. Era um caderno que dizia assim, era o jornal de Santa Catarina, né? Ele dizia assim: os catarinenses estão sentindo na pele os efeitos do aquecimento global.
Porque no verão, não, aí remetia às intensas, altas temperaturas que tinha no verão. Quer dizer, o verão, né? Daqui a pouco você está pegando um fim de semana, foi quente, ó, tá aqui a prova. Então os caras pegaram o pedagógico, esse, subiu nas alturas que eu encontrei nas matérias. Subiu assim, assustadoramente, porque era só pedagógico o negócio. Aí eles acharam bom, né? Interessante. Claro. E interessante que eu vi outras 3 categorias que eu utilizei no mestrado que coincidiram com esse caminho dessas 3 funções, foi o tipo de discurso. Eu percebi que para passar de uma função para outra precisa ter um discurso diferente. Isso aí, se a gente for analisar, tem até a ver com os 4 discursos. Por quê? Porque, bom, essa parte de função informativa tem a ver, né? Sim. Também. Mas porque existem 3 tipos de discurso que eu encontrei também numa outra, foi assim, coisas que eu utilizei, claro que pode ser feito de outra forma, né? Existe um discurso mais naturalista, que é aquele ecológico clássico, são discursos ambientais, né? Tá. Naturalista, que é o clássico, que foca nas baleias, nos desaparecimentos de animais, desmatamento, extinção de espécies, etc. Foca nisso aí. O naturalista é o chamado conservacionista, o clássico conservacionismo. Mas nos 3 estágios ou só no pedagógico? Não. Aí é melhor a gente pensar, deixando de lado as funções. Entendi. Que depois eles coincidem esses 3 com alguma coisa, mas a função naturalista, ela é... Bom, a gente pode relacionar já. A função naturalista, ela acontece o discurso naturalista, ele aparece na função informativa. Porque você informa que está tendo uma extinção de espécies, que está desmatamento e tal. Tá. Aí é naturalista, é uma coisa mais romântica, da ecologia antiga, mais antiga, a primeira que surgiu. Sim. Aí depois tem o segundo discurso, que eles chamam de ecotecnocrático, a gente pode dizer que é o discurso técnico, que é a sustentabilidade. Porque tem que dar números aí, claro. A sustentabilidade é o seguinte, a sustentabilidade é um arranjo feito entre um discurso conservacionista lá, anterior, com um discurso liberal. Por quê? Porque você tem que conciliar a conservação com o desenvolvimento. A gente ouve isso o tempo todo. Não, tem que ter o desenvolvimento também. Então, tem que atender aos interesses das grandes empresas. Então, existe um aproveitamento, entre aspas, liberal ou empresarial, que aí é aquela coisa que já não é mais, que é a grande crítica dos ecologistas. Não se quer mais desenvolver o meio ambiente, não quer mais preservar o meio ambiente, eles só querem se desenvolver economicamente, querem ganhar dinheiro, lucrar em cima, que é o neoliberalismo, porque não sei o quê. Esse é o ecotecnocrático ou técnico, que ele chama atenção os prejuízos que pode causar o desmatamento. O prejuízo já não tem nada a ver mais com aquela coisa romântica lá das árvores, né? Então esse já é um segundo estágio. Também aí fazendo relação com as funções lá, tem a ver com o político. Por quê? Porque os governos precisam agir porque vai ter um prejuízo. Isso. Então você vê que mudou o foco. Sim, tem que dar números, tem que explicar o porquê que deve ser. O porquê e persuadir através de efeitos catastróficos, não só no meio ambiente, como dizia o naturalista, mas na economia. Vai ter, a pessoa vai passar fome. Fome já é até naturalista, né? É até humano demais. Eles falam só do dinheiro mesmo. As empresas vão perder milhões com o desmatamento, vão perder milhões com a fome, porque vai ter que gastar, né? Enfim. E aí, por fim, isso encaixa com o discurso público, a função política. E por fim tem o discurso ecossocial, que combina perfeitamente com a função pedagógica. Porque ecossocial é, inclusive, a explicação do conceito de discurso ecossocial, como disseram os teóricos que são da agroecologia, que fizeram esse negócio, que eu encontrei boas categorias para analisar, eu usei. O ecossocial é uma mistura do culturalismo e o ecossocialismo. Então já deu para entender o viés da coisa. Quer dizer, mudança de costumes, mudança social e cultural. É preciso tudo isso para resolver esses problemas que foram destacados. É mais pessoal esse discurso. Um discurso mais pessoal. Assim, mais pessoal. Como acarreta na tua vida pessoal. No cidadão. No cidadão, claro. No cidadão. E aí a gente pode até remeter aquele cidadão ideal lá dos iluministas. Isso. Exato.
tu ensina fazer essas necessidades no banho e tal. Isso. A coisa está no nível do comportamento das pessoas, né? Os costumes, mudar os costumes, mudar a cultura. Pô, mudar a cultura é uma mudança extremamente profunda. Mudar a cultura das pessoas. É um negócio. E aí por isso que é necessário uma coisa assim realmente transformadora, um esforço muito grande transformador, né? Então, quando eu apresentei esse trabalho lá, mostrando como uma coisa, eu não fiz questão também de dizer que era uma coisa terrível, né? Porque para mim tava legal, que era uma descoberta de que a gente já desconfia, mas que eu vou ver a coisa na prática, ver os números ali e tal. Então fica uma coisa, né? Agora, se a gente for, é óbvio que eu não teria feito pensado dessa forma se eu quisesse que a coisa fosse transformadora. Justamente porque eu tinha essa crítica, é que eu vi a coisa dessa forma, eu consegui buscar mesmo entender essa coisa dessa forma. E aí eu acho que entra o ponto de vista que a gente falou no início, né, que seria o ponto de vista conservador numa análise de mídia, que não é o sentido de uma ideologia conservadora, uma militância de construção. Ainda não é de construção. Pode até pensar depois, né, uma função pedagógica que a gente pensa aí, que a gente, né, que é o trabalho, os grupos de estudos, você vai fazer de estudar os clássicos, de fazer aqui alguma outra coisa. A questão do jornalismo ainda está, né, numa função crítica, digamos assim, que foi o que, se a gente for pensar, foi o que a escola de Frankfurt fez. Em vez de ela tentar impor o marxismo igual abaixo das pessoas, ela disse, não somos marxistas, tá? Foi tudo uma enganação, né? Nós vamos só analisar a sociedade. Aí começou a analisar casualmente só analisava as contradições. As contradições do capitalismo e atribuía, né, ao capitalismo. Só que no nosso caso é muito diferente, primeiro porque o poder está todo nas mãos deles. Então, os problemas que estão aí são culpa deles mesmo, não tem outro. A gente pode ter alguma culpa, enquanto indivíduo, alguma omissão, mas a coisa com o Project Syndicate, com todo esse aparato, a ONU, a Unesco, a quantidade de verba da Unesco para esses grupos, só o Jorge Soros tem uma infinidade, mais de 100 grupos de estudo de mídia, mas não é assim, são observatórios, assim como o Observatório da Imprensa, que também recebe dinheiro desse pessoal, que só vamos analisar a mídia. Aí vamos fazer uma análise. O cara vai lá, pega uma análise, foi tendencioso, o jornal tal foi tendencioso, vai ver o que ele foi. Ele foi, de alguma forma, em algum sentido, ele foi conservador, ele foi nacionalista, alguma coisa também, a gente faz muitos, eles gostam de vincular o nacionalismo uma coisa terrível, tipo nazismo, fascismo, protecionista, qualquer coisa assim, e aí eles fazem. Então, na verdade, não é análise de mídia, é patrulhamento ideológico. Eles vão ver quais os jornais que estão saindo da linha. Esses observatórios de imprensa que existe na América Latina, no mundo inteiro, são, na verdade, órgãos de patrulhamento de mídia. Polícia de imprensa. Polícia de imprensa. É isso. Porque aí é por isso que trabalhos como o que eu fiz, por exemplo, poderiam ser feitos, quem sabe, aliás, por isso que o professor orienta por isso, isso é importante. Isso que você está fazendo. Por quê? Porque ele quer saber o quanto que o jornal está sendo demasiadamente informativo e pouco pedagógico. Para ele é uma crítica. Então, eu consegui ver que ele está sendo transformador, está sendo bem transformador. Então, é uma notícia boa para eles. Sim. É uma notícia boa para eles, mas não muito boa para nós. Né? Sim. Mas o teu trabalho foi analisado. Foi analisar. Então, assim, eu não sei se tem mais coisa a respeito da mídia que poderia ter alguma dúvida, alguma coisa, porque a princípio o que eu pensei em trazer foi isso, assim, foi esse contexto histórico um pouco, para a gente saber como é que o jornalismo, quais são os pressupostos, né, aquela questão do cidadão ideal, né, quais são, aí depois vendo algumas dessas teorias que eu acho que são as mais clássicas. Bom, a gente pode ver questões específicas, né? Eu vi a questão a gente falou a questão do ambientalismo, mas, porque eu estudei isso mais a fundo, né? Não dá para aprofundar outras questões tanto assim. Mas outras questões, por exemplo, a questão da ideologia de gênero, né? Ficaria mais, é claro que o jornalismo tem um papel importante, mas a gente pode ver que está mais vinculado às vezes a outras mídias. Né?
que, como eu falei, mídia pode ser o conjunto de veículos, né? O conjunto de linguagens também, a televisão, as novelas e tal. Aí tem influenciado mais, né? Então, como esse negócio, esse estudo de mídia é sempre assim, ó, o que na sociedade vem da mídia e o que não vem, porque tem coisas que acontecem, a sociedade muda e as pessoas vão pensando diferente por algum motivo, por uma condição até física ou social, assim, sem influência, e o que vem da mídia mesmo. Essa eu acho que é a maior discussão, porque puxa-se de um lado, puxa-se do outro, não, é mais a mídia. Essa foi a história do jornalismo, da comunicação, do estudo da comunicação, foi isso. Uns puxavam mais. O estudo do Walter Lippmann, falei, né, que começou, foi ele que deu origem à teoria do agendamento. Porque eles começaram, porque o Walter Lippmann dizia o seguinte: as pessoas reagem não à realidade, não aos fatos, mas à imagem que elas têm dos fatos. Perfeito. Então, você quer orientar, controlar as ações das pessoas, você não precisa mudar os fatos, você muda a imagem dos fatos na mente das pessoas. A questão da imagem dos fatos na mente das pessoas é o primeiro capítulo dele, ele fala disso. E é o que o jornalismo estuda assim, o tempo todo. Não, o Lippmann foi o que descobriu ali uma coisa importantíssima. Mas, olha, é impressionante. Na academia eles estudam coisas assim, as teorias, e em seguida vem o pensamento de utilizar a teoria como uma técnica. Eu tenho uns relatórios que eu utilizo, documentos que eu utilizei para o mestrado, é um relatório da ANDI, a Agência de Notícias dos Direitos da Infância, que é um grupo que é da Unesco, recebe da Unesco. E eles eram um grupo assim, ó, mudanças climáticas na mídia brasileira. Eu usei muito para poder partir, algumas coisas eu parti dali, porque eles tinham dados ali, eu falei, vamos ver se a coisa se repete em Santa Catarina, porque eles fizeram, vamos ver se a coisa se repete de novo, confirmar um pouco os dados deles. Só que o impressionante foi que a teoria toda do início do documento, que eles começam, todo o trabalho deles tem o pressuposto de que as mudanças climáticas precisam ser trabalhadas na mídia, precisa ser conscientizar a importância da preservação, quer dizer, é um relatório assumidamente transformador. Assim. A premissa é essa. A premissa é mudar a sociedade. E qual é a teoria, para minha surpresa, qual foi a teoria que eles utilizaram para explicar o negócio? A teoria do agendamento. Quer dizer, eles utilizaram a teoria como uma técnica. Como eu falei, porque a questão da teoria do agendamento, se as prioridades públicas não são como eles querem, então eles mudam as prioridades, através da influência das prioridades da mídia, eles mudam a prioridade da agenda pública. Com isso, a agenda pública vai solicitar isso, vai reivindicar isso ao governo. Aí o governo vai poder fazer o poder. Né? Quer dizer, eles já partem do pressuposto que eles precisam estar no poder para fazer o negócio, que aí o outro lado é que se encarrega de chegar ao poder. Agora seria interessantíssimo fazer um estudo como tu fez das notícias ambientais em outros campos. É isso que eu acho. Notícias de gênero. Exato. Imagina, achar uma constante dessas. Mas existe, todas as faculdades aí tem, assim, grupos de estudos, né, que eles chamam, não lembro como é que eles chamam, linha de pesquisa e tal, que são de estudo de gênero. Uhum. E quase todos esses cursos têm, às vezes, um trabalho ou outro que é na área de mídia, como a mídia trata tal assunto. Tem muito. Uhum. E tu vê claramente ali que eles tentam sondar o que é necessário para que a mídia fale mais do assunto. Então, o que eles fazem? Eles modificam as abordagens. Estão sempre modificando as abordagens. É mais importante ir por aqui, porque isso aqui... Por quê? Porque eles estão de olho na agenda midiática, que é o conjunto de prioridades e necessidades da mídia. O que a mídia precisa? Uhum. O trabalho de assessoria de imprensa é só isso. É você ver assim, o que o jornal está precisando e o que nós queremos que chegue à mídia. O jornal está precisando de uma notícia de determinado tamanho certinho, assim, sobre tal assunto. Então vamos fazer. A gente faz exatamente como eles querem e manda para lá. Aí eles, não preciso fazer, tá pronto. Então isso aí é assim que funciona, porque a mídia, se ela não tiver o meio de fazer, é normal, porque correria, é muito trabalho, você tem tempo de pensar, ela tem que pegar o que está pronto. Aí entra o Lippmann, organiza as opiniões para a mídia, em vez dela organizar as opiniões, porque ela não tem tempo, não quer, né? Uhum. Então é isso, é uma coisa que tem profundidade. Eu acho que é só uma coisa assim mesmo, lá em casa a gente
assim na Zero Hora, né? É muito comum na Zero Hora ter a capa assim, sei lá, foto lá, sei lá, tipo, jogador de futebol, chegou agora novo atacante de tal time, aí em cima tá o título do dia, sei lá, caiu o avião não sei aonde. Eu pensei, a capa destaca uma imagem e diz outra coisa. Não sei se tem algo a ver com o que você está dizendo, mas isso chama atenção, porque eu fico confuso com a capa. Uma técnica. Isso aí é assim, ó. Perdido mesmo. É uma técnica. Eu disse, bom, essa aqui é uma coisa, a imagem é outra. Não, eu não sei se. Eu sei que é uma técnica, mas o objetivo da técnica, a princípio, parece uma coisa. Eu acho que é uma coisa mais prática, assim, um prático, porque eles querem chamar atenção para duas coisas ao mesmo tempo. Para duas coisas ao mesmo tempo, não. Querem chamar atenção para duas coisas. Para duas notícias. É uma tentativa, uma ansiedade por dar dois destaques, né? Ele dá um destaque no texto e outro na foto. Às vezes dá uma coincidência engraçada entre um e outro, que fica uma coisa assim. Mas aí fica uma coisa de futebol embaixo, é outro cara. Talvez essa margem de confusão é o que eles consideram que vai instigar as pessoas a ler e saber melhor, talvez. Mas eu sei que isso aí acontece no jornal da Diário Catarinense, que é da RBS também, e na Zero Hora. Eu trabalhei no Diário Catarinense e o que eles dizem é isso, que é por causa disso. Agora pode ser que tenha outro objetivo por trás, não sei, aparentemente pode ser no máximo isso, assim, de chamar atenção para uma coisa mais aprofundada, a pessoa ler melhor sobre o assunto. Sim. Então, resumidamente também o que tu disse, entre outras coisas, é que não é tão importante para os Soros e companhia, esses grupos de influência, né? Estarem no repórter diretamente, mas estarem no jornal, mas estarem nos centros irradiadores. Exato, é a centralização. Estarem como que no intermédio entre a notícia, ou a suposta notícia, a suposta informação e os jornais, né? Então ele usa essa sanha dos jornais em recorrer a outros recursos porque eles não têm tempo, porque eles não têm dinheiro, porque eles não podem investir, eles têm que conseguir notícias prontas de agências e tal. As agências são um grande veículo de ideologização da imprensa. A agência, ela faz, porque como eu falei assim, existe o Project Syndicate, por exemplo, que é uma agência de opinião, né? Que ele fornece as opiniões. E não estou dizendo que isso acontece em todos os jornais, que isso é uma coisa assim sistemática, assim, universal, funciona em tudo, 100%, mas é uma tendência, né? Que essas opiniões que são passadas internacionalmente, que tentam representar, né? Tem essa expectativa de representar o pensamento geral mundial, global, né? E que aí faz com que as pessoas busquem isso por uma questão de estar atualizado. O seu veículo está atualizado, né? O editor do jornal vai procurar aquelas informações porque eu quero mostrar que eu estou atualizado, eu quero estar atualizado. Então, o sinônimo de atualização são aquelas ideias, aquelas pessoas, né? Então, ele busca isso aí e aquilo serve para fornecer os critérios de seleção de fatos. Né? Por exemplo, lá no Project Syndicate tem os colunistas de economia, né? Aí digamos que eles digam assim, a tendência agora no mundo é tal coisa. Aí o editor vai dar aquilo e, bom, vamos lá. Aí quando ele chega na reunião de pauta, os editores de economia, de política, vêm com os fatos para ele, nós estamos pensando em fazer isso. E ele vai escolher aquilo que coincide com aquela tendência dita pelo cara. Só que aquela tendência que foi dada não é necessariamente uma tendência que está observando como uma coisa assim que necessariamente vai para aquilo. É um desejo do bloco globalista. Um wishful thinking. O cara quer que aquilo aconteça. Exato, é uma coisa que ele tá projetando já. É como a gente dissesse que o Project Syndicate não é um jornal, é um diário oficial. Ele está dizendo que, embora é como na moda, por exemplo. Né? Isso. Na moda se fala a tendência desse verão vai ser tal roupa. Mas peraí, como é que ele sabe disso? Ele fez algum cálculo? Exato. Não, ele está dizendo que vai ser porque vai ser. Ele está mandando. Mas ele fala num tom de que está fazendo previsão do tempo. Exato, isso não é previsão do tempo. Ele está ditando o tempo. Exato. Então a opinião é meio assim. A tendência agora é tal coisa. O cara pode estar errado, mas isso vai influenciar um monte de pessoas a selecionar fato que comprova aquilo ali. Então, tá vendo? A tendência foi isso mesmo. E aí a coisa vai indo, os fatos vão se acumulando
e esqueceu se aquela tendência foi real. Exato. Ou se aquilo foi uma projeção que ele fez e os fatos foram sendo selecionados para aquilo. A motivação é isso. Uma coisa que a gente dá para falar, assim, por exemplo, sobre, que eu falo sempre, a questão dos outros temas, assim, como aborto, o mais específico, a questão dos direitos dos animais, por exemplo, essas coisas assim, que é a pauta do Peter Singer, né, que é os direitos dos animais, ele que coloca isso aí, é uma coisa, é a questão do agendamento, por exemplo. O agendamento, eu acho que eu acabei não falando disso, que acho que é uma das coisas mais importantes do agendamento, que coincide com aquele negócio das funções e dos discursos que a gente falou. O agendamento existe dois níveis. Existe o agendamento de objeto e o agendamento de atributo. O objeto é o assunto, né? E o atributo é o atributo associado ao assunto, né? Por exemplo, drogas. É o caso mais clássico. As drogas, elas viraram objeto há algumas décadas atrás, objeto de mídia, de atenção midiática e por isso de opinião pública, né? Viraram objeto há algumas décadas atrás, com um problema, né? Diga não às drogas, campanha de décadas aí. O que está acontecendo agora? A legalização das drogas. Mas eu sempre digo assim, não haveria legalização se não houvesse décadas de diga não às drogas. Primeiro colocou o objeto, depois o atributo que tu quer dar, porque sem objeto não tem atributo. O atributo tem que estar vinculado ao objeto. Então, quando colocar um assunto em pauta, colocar o assunto em pauta é a primeira parte. Digamos que queira provar uma coisa, colocar na cultura de um país uma coisa muito absurda. É um processo de subversão. Quer colocar na cultura das pessoas uma coisa absurda. Primeira coisa, procure casos isolados que aquilo acontece. E aí você noticia como um problema. Noticia como um problema. Por quê? Porque não importa como é que vai entrar o assunto. O importante é que ele entre. Aí a abordagem que tu vai usar é aquela que é mais fácil, que as pessoas aceitam. Então as drogas entraram como uma chaga social, né? Um problema e tal, vamos acabar com as drogas e tal. Entraram, mas entrou na pauta. Quem falava em drogas antes disso? Não era um assunto porque não tinha divergência sobre isso. Não tinha divergência. O Gabriel Tardi, que é um outro cara interessante, português da comunicação, que ele fala assim, só existe opinião onde há divergência. Tu não tem uma opinião sobre... Antigamente as pessoas não tinham opinião sobre droga. É uma coisa ruim, Opinião você tem quando tem alguém dizendo que é bom. Aí, não, eu acho que é ruim. Aí tu fortalece a tua posição, porque não era uma posição, era um fato. Era um fato. Coisa tinha o peso de fato. Aí surge com uma divergência, o pessoal está discutindo se tal coisa é assim ou assado. Aí, então eu preciso me posicionar, vamos ver. Aí tu pensa sobre o assunto. A partir do momento que tu topou pensar sobre o assunto, a coisa já entrou como um objeto. Pedofilia, isso aí. Pedofilia é isso. Pedofilia é outro caso. Você fala de pedofilia hoje em dia? Impressionante. Não, a gente sabe que existe já para legalizar. Legais, inclusive. Legais, na Alemanha, em vários países. E como é que surgiu? Como é que a pedofilia entrou na pauta? Cartazes, né? Outdoors, assim, com criança chorando, sabe? Hoje eles continuam fazendo isso, mas às vezes eles colocam a criança com uma roupa provocante, entre aspas. Entende? É uma coisa assim. O homossexualismo mesmo, como uma coisa que coloca duas mulheres, que é a coisa mais fácil de aceitação, as mulheres bonitas. Né? Por quê? Porque o público, isso é uma coisa, é um fato. O público é masculino, né? O público de qualquer comunicação ligada à beleza, ligada à estética, é masculino. As revistas femininas de moda, que só as mulheres leem, ela é voltada para o público masculino no sentido da imagem. Porque as mulheres se arrumam para os homens. Né? Então, a imagem é voltada para o homem. É por isso que não pode fazer uma coisa que choca o homem. Um fotógrafo, uma vez que eu tive aula de fotografia, ele falou o seguinte: ele é fotógrafo profissional, faz foto de moda, ele falou assim, foto de homem é muito difícil de fazer, porque fica gay. Qualquer foto, tirar uma foto do homem, posar tipo, mostrar uma roupa, foto de moda, só para mostrar a roupa, fica gay. Os homens não gostam, sabe? Que isso, esse cara aqui.
Né? Não é porque as mulheres não se interessam. O homem tem um repúdio natural por isso. Exato. Agora, tu põe foto de mulher, os homens gostam e as mulheres gostam. As mulheres gostam. Por quê? Porque a imagem, ela sabe que aquilo vai agradar os homens. Ela projeta pra ela, se vestir daquele jeito, enfim. Né? É uma diferença que está no homem e na mulher e que eles aproveitam isso para ir passando as coisas lentamente. Porque é aquele negócio do objeto, né? Coloca o objeto em circulação. Quem é que aceita mais? Qual é o público que aceita mais? Qual é a forma que é mais aceitável? Não interessa qual é a ideia que vai vir depois. Essa é a forma mais aceitável. Coloca o negócio. Depois... Tem que passar por gay, né? Tem mesmo. O cara até acha o cara bonito, mas acredita que gosta, que é bonito, pronto. Existe uma coisa, não sei se é cultural, se é, ou se é também, mas é natural. Então eles vão por esse caminho, eles pegam esse caminho, né? Esse trabalho aí que tu fez no mestrado tu já estava com a Rádio Vox já faz pouco tempo? Eu tava começando a Rádio Vox e na verdade foi um pouco antes. Como é que tu decidiu, assim, foi vocês da turma de Florianópolis? Decidiu o quê? A rádio? Decidiu a rádio. Não, a rádio que começou foi eu e o Alex, né? Alex Pereira, que mora em São Paulo, na verdade. E a gente já tinha grupos de estudo, né? Dentro do curso de filosofia do Olavo, e aí a gente ia se encontrar de vez em quando em Curitiba com o pessoal do Instituto Olavo de Carvalho, depois na Feira Danúbio, com o Diogo Fontana, o pessoal, o Edson Camargo também. E aí, conversando eu, o Alex e o Edson, a gente teve essa, né, começamos a pensar, vamos fazer um negócio, e aí fizemos nós três, né, graças ao Guilherme nos ajuda bastante, porque eu já estava, também a gente tinha feito antes da Rádio Vox uma espécie de, foi a primeira, assim, entrada saindo da questão só do estudo para uma coisa mais de projeto, assim, que foi o tal do Fora Foro, né, que a gente fez assim só para difundir o Foro de São Paulo na época que estava tendo as manifestações, porque baseado numa coisa que o professor Olavo falou, né, ele falou assim, a manifestação contra o Foro de São Paulo seria a única coisa, né, aí teve gente que encarou errado, achou que era para fazer uma manifestação, quebra contra o Foro de São Paulo, e aí a nossa militância era até fazer uma militância contra isso aí, né, porque a gente viu que ia dar problema, e deu problema depois. Deu uns problemas lá. E aí já falavam, são uns fascistas e tal. É óbvio, aí é uma outra questão. Quem detém o monopólio da informação, da interpretação dos fatos, é que vai dar a versão. Se a gente não tem uma mídia nossa, não adianta a gente querer fazer um fato social e daí que a mídia dê a nossa interpretação da coisa. Claro, vai dar dela sempre. Então por isso que a gente pensou, aí isso não é por fora, a gente precisa de uma mídia, né? A Rádio Vox é um pouco dessa percepção dessa necessidade, mas é claro que a gente foi outras necessidades, a gente estava vendo que os nossos estudos estavam indo para esse lado, o que eu estava estudando de mídia também, a gente queria colocar em prática algumas coisas, as informações, principalmente o que mais motivou mesmo foi a falta de informação, assim. E a falta por um lado e informação que a gente tinha. Claro. Que a gente pensou, alguém tem que falar isso aí. E a gente viu que outras pessoas tinham informação que tinham, graças a alguém, por exemplo, né? O trabalho tem que ser divulgado. A repercussão, você não imaginava que isso é tão grande, né? Pois é, na verdade, a gente até pensou assim, isso aí vai dar, porque a gente viu necessidade, né? Mas agora está se tendo bem mais do que a gente... Você vê concretamente como as pessoas realmente precisam disso. Precisam muito. E seria bom que o objetivo não é, até a pessoa tem feito crítica, vocês querem ser a única voz. A verdade não, exatamente, nós queremos ser a única voz, não, nós somos por enquanto, mas não é isso que nós queremos, o ideal é que surja outra. Sim, acho que vocês adoram estar isolado no meio de um monte de lobo, né? Imagina, quem é que gosta disso? Um contra 50. Exato, né? Não, é um negócio terrível. Então assim. Pode se apresentar, né? Pode se apresentar. Por favor, né? Ajude. Não, o objetivo é que surja mais coisas, né? E aí as pessoas reclamam, porque tinha que fazer assim, fazer assado. Nós somos 3 ali, 4, a graça grana nos ajuda bastante e tal. Às vezes para decidir as coisas, como a gente vai fazer e tal. Óbvio que a coisa vai sair como a gente mais ou menos pensa, não vamos fazer uma coisa que agrade todo mundo. Claro. Nunca vão conseguir, né? E com as dificuldades próprias do meio e tudo, né? Vocês têm suas vidas também, né? Ali não é
querem. Claro. E aí, que nem tu falou, é legal aqui você surgindo, abre a possibilidade para outros seguirem o exemplo, né? Exatamente. Então, existe a Hardbox, existe esse campo de atuação. Então, não é só ficar postando no muralzinho do Facebook indignado. Não, podemos aqui. Eu tenho visto muita gente descobrir a Hardbox, assim, que descobriu muita coisa através da Hardbox. Né? Sim. Isso aí é ótimo, né? Claro. Torna-se um meio de verdade. Claro. Porque o objetivo não é fazer uma coisa muito formalizada também. Muito, assim, formatadinha. Como eu estava falando, a gente poderia fazer uma coisa toda, né? Tem um amigo nosso que faz narração, assim, a gente está fazendo alguns, a gente tem que fazer, né? Tem que ter essas coisas. Mas a gente não tinha muito objetivo, não, vou fazer uma coisa bonita, apresentável, aquela coisa linda, mas o conteúdo. Já que o conteúdo é a coisa que a gente tem, a gente acha que tem mesmo, a gente está estudando e conhece gente que tem, vamos juntar isso primeiro, jogar o conteúdo. Depois a gente vai formatando, porque o formato que o conteúdo vai se apresentar, ele é muito importante, né? Então, é muito importante de esquematizar ele, pensar o formato ideal. Então, como a gente não tem esse formato ideal, vamos largar o conteúdo. E a gente vai formatando ele aos poucos. Muita coisa é assim, a gente tem que fazer para ver como é que a coisa se comporta e aí vai ajeitando, né? Tem gente que faz projeto, faz coisa. Fazer projeto é uma coisa que é legal, o mínimo que tem que planejar, projetar, mas a coisa só vai, a complexidade da coisa só vai se apresentar quando a coisa estiver em funcionamento. Quer dizer, no tempo e no espaço. Na abstração, pode fazer um projeto de uma empresa, de uma rádio, de uma revista, de um vídeo, uma TV, um programa, vai ser sempre uma abstração. A partir do momento que põe em prática, um monte de coisa pode mudar. Então, tem que planejar E também tem aquela coisa que eu acho que o brasileiro tem muito isso aí, eu vejo isso em mim, todo mundo, né? Quem planeja muito não faz. Não é assim uma necessidade, não é uma coisa assim que, então não planeja nada, não é. É uma deficiência que eu vejo assim muito. Eu sempre tentei fazer coisas e topava com o planejador. Sim. E a coisa parava ali. O planejador para. Porque o planejador, não, nós temos que pensar bem. Então tá, quando que vamos pensar bem? Semana que vem. Da semana que vem eu não posso, então... Aí começa. Isso. Não, vamos esquematizar. Pô, esquematizar, tá. Tem que dar o start, né? Faz a coisa nem que seja mal feita, depois a gente vê como é que faz. Sim, ainda mais num estado de emergência, como a gente vive. E tem isso também, a situação presente, não tem? Não tem como hoje em dia fazer uma coisa assim. Não vamos começar a ajudar dinheiro agora pra gente fazer lá uma TV, observador. Não, tem coisas que são feitas. O estudo é assim, né? Tu tem que estudar. É uma coisa lenta, a compreensão das coisas, tem que ter paciência e tal. Sim. Mas são coisas que. São processos que acontecem no indivíduo, né? Agora, processos às vezes que vão. Que tem certa urgência, fazer do jeito que dá, né? Fora que tem as janelas, as oportunidades, né? Vocês viram que era uma janela para entrar com a rádio também. Quando eu estava com Fora Fora, a gente não tinha. Teve muita repercussão, teve muitas curtidas e tal. O pessoal compartilhou. Precisava de uma coisa assim, né? Isso. Então a gente começou a pensar. A gente tinha uma ideia de fazer uma espécie de TV, né? Um hangout com vinhetas, com vídeos, assim, colocar vários vídeos para ficar 24 horas passando vídeos, assim, mas ia dar um trabalho desgraçado. E a gente pensou, isso aí pode ser feito, não precisa de muito dinheiro, muito investimento. Então a gente pensou, vamos fazer uma rádio, que é uma coisa que... Aí depois de pensar na TV, aí a rádio ficou fácil, né? Então vai ser fácil. Sim. E não foi fácil, né? Mas... Não está sendo, mas pelo menos deu para fazer. E o site de vocês tem muito problema assim, de gente tentando derrubar, essas coisas assim? Teve mais, no início teve mais, agora parou um pouco. No início teve bastante. Teve ataques que a gente viu claramente. A gente viu claramente que eram ataques, assim. Sim. Mas agora deu uma parada. Às vezes a gente vê alguns ataques diferentes, né? Ataque tentando difamar também. Claro, não. Teve um cara que foi numa passeata lá, o senhor, né? O cara foi fazer aquele cartaz lá. Aquilo ali pra nós foi ótimo. Sim, porque a gente tava falando contra a manifestação, porque a manifestação podia gerar violência e aí, né? E aí o cara tirou uma foto falando mal da Rádio Vox com um taco de beisebol nas costas. Perfeito! Era tudo que a gente queria. Tu viu a foto desse cara? Não vi isso. Com a bandeira do... Ele tava com uma bandeira do Brasil, eu acho. Do Brasil, um tacape, um taco de beisebol, escrito na camisa, acho, né? Rádio Vox, alguns palavrões. Quer dizer, ele conseguiu nos vincular
né? Ou melhor, nos desvincular a justamente a criatura como ele, violento. Nossa, aquilo ali a gente colocou no moral na hora. Isso aí é verdade. Imbecil, obrigado. Foi ótimo. Foi. Seguinte, mais uma pergunta. É isso? Acho que é isso. Muito bem. Valeu. Obrigado, Lucas. Obrigado. Sempre que quiser, a gente é na tua terrinha aqui, né? Sim. Tu é daqui mesmo, né? Sim. Sempre que voltar aí, quiser aparecer aí, frequentar os cursos. Aí, claro, com certeza. E vier contar mais aí sobre esses problemas. Aliás, o assunto é interessantíssimo sempre. Obrigado.